meu amigo. Bom dia a todos. Então, estamos nesse 14 de junho, uma manhã chuvosa, onde após as celebrações da época da Páscoa, a gente volta ao tempo comum, o tempo ordinário, o tempo do seguimento do ministério do Cristo que nós seguimos. E nessa manhã, na nossa celebração, espero que todos estejam bem de saúde, junto dos seus familiares e amigos, e também para aproveitarmos aqui esse momento juntos, que tenham também uma boa conexão, né? Porque isso agora começou a fazer parte da nossa vida, quase da nossa saúde também. Então, que celebremos juntos nessa manhã, revendo todos uns aos outros, que seja um momento muito importante para todos nós. E para começar a nossa celebração, o Pedro vai apresentar uma música especial que o Coro Mirza preparou para a celebração de hoje. Tem o prelúdio da Claudinha antes, né? Ah, sim, é verdade, desculpe. É para ser antes da abertura, mas tudo bem. Bom dia. Claudinha está mutada. A Claudinha está mutada. Eu estou tirando, mas não está saindo aqui. Ela tem que tirar lá. Foi agora?
Obrigado, Cláudia. Então, nesse momento, a gente tem a música especial preparada ao longo da semana pelo Coro Mirza. E o Pedro vai apresentar para a gente essa música especial, uma gravação que o coro fez, um esforço bastante grande para preparar esse material para a gente nesse domingo. Cristo é o caminho onde devo andar. Ele é a verdade, posso confiar. Só nele posso ter a eterna vida. Cristo é tudo em meu viver. Cristo é o caminho onde devo andar. Ele é a verdade, posso confiar. Só nele posso ter a eterna vida. Cristo é tudo em meu viver. Cristo é o caminho onde devo andar. Ele é a verdade, posso confiar. Só nele posso ter a eterna vida. Cristo é tudo em meu viver. Cristo é tudo em meu viver. Cristo é tudo em meu viver. Cristo é o caminho, e o mais importante desse caminho é a possibilidade de, no caminhar, fazermos encontros. E justamente por isso, nós separamos para essa manhã um texto bastante significativo de Victor Hugo, um dos grandiosos da literatura mundial. Diz assim o texto de Victor Hugo: a vida não passa de uma oportunidade de encontro. Só depois da morte se dá a junção. Os corpos apenas têm o abraço, as almas têm o enlace. O caminho, o encontro, o abraço, o enlace são esperanças e expectativas desse tempo que vivemos. E justamente por isso, juntos podemos cantar, conduzidos pelo meu amigo Berheld, essa música tão significativa para os dias de hoje, Paciência, do Lenine. Se vocês estiverem com o boletim em mãos, no celular, a letra ela está transcrita no boletim. Eu coloquei no chat logo antes da nossa celebração começar. Então, se você quiser cantar junto, é uma música bastante conhecida do cancioneiro popular. Berheld vai conduzir a gente nessa canção. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida é tão rara. Enquanto o tempo acelera e pede pressa,
Eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para. A vida não para. A vida não para. Nossa vida tem sido isso. Ao mesmo tempo que devemos parar, devemos procurar maneiras da vida não parar. Essa vida, ao mesmo tempo, rara e paciente que precisamos ter nesse momento. Inspirados por essa canção, eu convido minha amiga Luciana Mano a nos conduzir num breve momento de oração, relembrando principalmente dessas palavras que o Berheld nos conduziu, nos ajudou a refletir sobre esse momento de nossas vidas. Paciência, a raridade da vida, a necessidade de parar e de prosseguir ao mesmo tempo. Então, Luciana, por favor, nos conduza nesse momento de oração. Querido Deus, nosso Pai, nossa Mãe, de amor, de graça e de misericórdia, nós te agradecemos porque podemos estar aqui como igreja, como comunidade, como amigos e como família. Agradecemos porque no meio desse caos encontramos paz e amor uns com os outros e sabemos que essa paz e esse amor vem de Ti. Pedimos, Senhor, que o Senhor renove em nós a força para encontrarmos cada vez mais esse valor raro da vida, que a gente aprecie cada vez mais cada momento e entenda que às vezes é preciso um pouco mais de paciência e sempre é necessário toda a nossa alma para vivermos do jeito que o nosso mestre, irmão e amigo Jesus Cristo nos ensinou. Mas pedimos também porque esse é um momento muito difícil e sabemos que tem sido muito difícil para muita gente manter a calma e a alma. Então pedimos que o Senhor restaure também essa saúde e nos ajude a encontrar alento e beleza nos dias difíceis que temos vivido. Pedimos que o Senhor seja conosco e tenha misericórdia
de nós, do nosso povo brasileiro, dessas famílias que têm perdido entes queridos, e pedimos que o Senhor dê consolo e dê paz também. Entendemos que a sua vontade é sempre maravilhosa e é sempre cheia de graça, então pedimos que o Senhor nos dê coragem e força para seguir. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nessa mesma frequência, com esse mesmo ideal, nós seremos iluminados nessa manhã pelo texto do Evangelho de Mateus, que se encontra no capítulo 9, a partir do versículo 35. Eu vou fazer a leitura do texto, após o qual o nosso pastor e amigo Alexandre vai nos conduzir numa reflexão a partir desse texto. Então, o texto do Evangelho de hoje, Mateus 9, a partir do versículo 35. É a volta ao tempo comum do calendário litúrgico. Estamos diante do ministério de Jesus. Diz assim o texto de Mateus. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Então, Jesus chamou seus 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e para curar qualquer tipo de doença e enfermidade. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou os 12 com estas recomendações: não tomem o caminho dos pagãos e não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem: o reino do céu está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nos cintos moedas de ouro, de prata ou de cobre, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado onde vocês entrarem, informem-se para saber se há alguém que é digno, e aí permaneçam até vocês se retirarem. Ao entrarem na casa, façam a saudação. Se a casa for digna, desça sobre ela a paz de vocês. Se ela não for digna, que a paz volte para vocês. Se alguém não os receber bem e não escutar a palavra de vocês, ao sair dessa casa e dessa cidade, sacudam a poeira dos pés. Eu garanto a vocês, no dia do julgamento, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essa cidade. Eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles entregarão vocês aos tribunais e açoitarão vocês nas sinagogas deles. Vocês vão ser levados diante de governadores e reis por minha causa, a fim de serem testemunhas para eles e para as nações. Quando entregarem vocês, não fiquem preocupados com aquilo que vocês vão falar, porque nessa hora será sugerido a vocês o que vocês devem dizer. Com efeito, não serão vocês que irão falar, e sim o Espírito do Pai de vocês é quem falará através de vocês. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará ao filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Eu garanto que vocês não acabarão de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Diz assim o texto do Evangelho. Nesse momento eu passo a palavra
ao nosso pastor Alexandre, que nos conduzirá na reflexão desse texto. Obrigado, Jaclão. Se não estiver saindo o áudio aí, me avisem, por favor, porque aqui em casa a internet oscila um pouco, tá? Obrigadíssimo, Jaclão, texto enorme. Eu vou pegar só uma parte dele, é claro, porque falar pela internet, pela tela, ao meu ver, tem que ser bem enxuto e objetivo. Mas eu queria começar agradecendo demais o privilégio de mais um domingo que estamos tendo, porque estamos nos encontrando. Por incrível que pareça, a gente está cultivando a arte do encontro. E é difícil demais se encontrar. Se esbarrar é fácil, se encontrar é raro. Encontros são vidas que se interpenetram, se atravessam e constroem histórias. Há um pensador francês que eu gosto demais, que disse que quando caminhamos, somos de vez em quando surpreendidos por encontros. Os caminhos se reinventam pelos efeitos dos encontros e sempre levamos um pouco daquele com os quais nós nos encontramos. É um pouco o que acontece aqui. A gente se atravessa, os nossos caminhos se reinventam e já são décadas que a Igreja Cristã de Ipanema cultiva espaços para que os efeitos dos encontros reinventem caminhos. E é bonito que a gente está fazendo isso distanciadamente. Um pensador camaronês, que eu gosto de ler a beça, deu uma entrevista recente para um site brasileiro, chama-se Achille Mbembe. E ele disse que o que há de mais difícil nessa quarentena é que, diferentemente do que nós imaginávamos, hoje todos nós podemos nos ver como possíveis assassinos. Minha mãe mora prédio com prédio, aqui grudado da minha casa. E eu me esbarrava com a minha mãe todos os dias. E quando a minha mãe vai me dar algum presente para os meus filhos ou comprou alguma coisa pensando na gente, ela tem que deixar do lado de fora, eu tenho que tocar a campainha e tenho que pegar os alimentos. Porque eu tenho contato com população em situação de rua e eu posso estar levando a morte para minha mãe. Olha só, quem diria, né? Eu sou um possível assassino das pessoas que eu amo. Então, hoje, amar é exatamente pegar os alimentos sem que ela abra a porta. E assim é que a gente cultiva encontros, na invisibilidade que uma porta produz. Eu tenho que saber que aquele toque que eu estou dando para avisá-la que eu cheguei é um sinal de que eu estou presente, que ela pensou em mim e deixou algumas compras para o meu filho, para minha filha, para que eles soubessem que a avó continua com eles. Então, isso é importante porque a gente está reinventando a arte de se encontrar. E a vida é isso. E a gente está se amando exatamente porque persevera na distância. Eu participei de um evento há 2 semanas com uns rabinos de São Paulo e eles falaram para mim no intervalo: pastor, nós estamos numa chocadeira. Vamos ver o que nasce daqui. E essa situação tão impensável há poucos meses, ela que está fazendo que a gente repense como a gente vai voltar a valorizar encontros em meio a obstáculos que eram impensáveis. E a gente está conseguindo isso, gravando vídeos nessas reuniões aqui pela plataforma Zoom, ouvindo a voz uns dos outros. O importante é que a gente está querendo se contaminar com a presença do outro. E esse vírus não mata, esse vírus nos revitaliza. Queria começar, além desse elogio, a beleza dessa celebração, a condução do Jacler, a presença de cada face, o coração que está irmanado numa caminhada comum. Além disso, queria começar com uma palavra que é do Papa Francisco. Recentemente, ele leu uma obra de um pensador católico chamado José Castilho. Está vivo, muitas obras dele estão traduzidas em português. E ele falou uma coisa bonita num encontro de teologia da Comissão Teológica do Vaticano. Ele disse assim: depois que eu li esse livro, é um livro fininho, tem 100 páginas, eu percebi que a gente segue muito mais a Paulo do que a Jesus. Paulo
fala de Jesus. Jesus não é alvo de si mesmo. Jesus não é personalista. Jesus veio para falar de um reino, para nos deslocar de todos os reinados. No lugar dos reis, das rainhas e dos impérios, o reino dos céus ou o reino de Deus que impera entre nós não nos faz súditos e súditas, mas nos faz pessoas livres. Jesus pregou a liberdade de um reino para além das hierarquias. Pregou horizonte de liberdade e não de submissão. O texto de hoje começa com Jesus dizendo que ele se compadece das pessoas que são ovelhas sem pastores, diz que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, porque ele pregava o evangelho do reino e curava pessoas. Eu só quero esse detalhe inicial e mais um do texto e vou parar por aqui. O primeiro detalhe é o que significa pregar o evangelho do reino. Essa expressão tão típica da época de Jesus, que para a gente não tem muito sentido, porque ela diz respeito a um regime de organização político-social que não existe entre nós, que é o regime monárquico. Pelo contrário, a gente tem um projeto de orientação democrática que coloca em xeque exatamente o modelo monárquico. Mas tinha um elemento central na época de Jesus. Todas as monarquias eram, na época de Jesus, sagradas. E a maior parte dos reis, fora da tradição judaica, com os quais conviviam os judeus, eram considerados deuses. Então, uma pessoa num lugar considerado divino era ela mesma a encarnação de uma divindade. Haja vista o modelo do faraó no Egito, ou então o imperador romano. Então, o modelo monárquico, o imperial, ele necessariamente sacraliza instâncias de poder. E a pergunta que a gente faz é por que, para falar da sua mensagem, o que ele quer ao se utilizar a imagem tão típica do seu tempo, podendo readmitir outras maneiras de opressão que eram comuns, muito comuns. O que é interessante do texto é que ele conecta a mensagem do reino à prática da cura, a palavra do reino, a transformação do corpo. E aqui eu vou dar só alguns detalhes. O primeiro deles, no reino de Deus ou dos céus, a única coisa que não há é sistemas hierárquicos que produzam limites de fronteiras entre seres humanos e produzam redes de submissão. Segundo elemento, no reino de Deus, o que há é o serviço dos seres humanos em relação aos outros seres humanos. Todo mundo já leu aquela passagem que Jesus diz: quem quer ser o maior, que seja o servo de todos. Ou seja, a ideia de que eu sou uma plataforma para que o outro seja livre. Todo mundo já celebrou o lava-pés de Jesus. Esse ano foi uma pena, a gente tinha marcado de celebrar com a igreja toda, lavando os pés uns dos outros. Porque aquilo ali tem a ver com a hospitalidade judaica. E a virtude da hospitalidade, que além da ideia de misericórdia e de justiça, era a grande virtude em Israel, significa que eu acolho o outro na minha casa, limpo os pés do outro, dou o que há de melhor na minha despensa, e quando ele volta a caminhar, ele volta totalmente fortalecido. Ou seja, a pergunta da hospitalidade é: como o outro saiu por meio do encontro que celebrou comigo? Que passos fortalecidos o outro ganhou através de mim? Como a minha casa fez a caminhada do outro mais forte? Ou seja, todo o imaginário de Jesus e de muitos judeus do seu tempo tinha a ver exatamente com uma antimonarquia profunda. Se Deus é rei, então entre nós não há súditos. Se Deus é rei,
Então, nós usamos kippá para dizer que nós só nos submetemos a Deus. Por isso, entre nós não há escravidão. Eu dei um curso na área, Associação Religiosa Israelita aqui de Botafogo, numa sinagoga. Aliás, dei mais de um curso lá, sobre pensadores e pensadoras da tradição judaica do século XX. E aconteceu uma coisa bem interessante lá. Eles colocaram uma kippá em mim, me deram de presente e falaram para mim assim: pastor, sempre que a gente usa essa kippá, a gente está dizendo uns para os outros que a gente se submete a um Deus que não nos submete. A gente se submete a um Deus que não nos submete. Ou seja, a ideia de reinado de Deus é uma insubmissão às submissões. Submeter-se a Deus é não submeter e não se submeter-se a nada e a ninguém. Nós somos um horizonte de liberdade e entre nós não será assim, diz Jesus. Quem quer ser o maior, que seja o servo de todos. Mas o segundo elemento é por que Jesus cura. Por que é tão importante a cura? Em todas as vezes que Jesus manda discípulos, discípulas, apóstolos, apóstolas, ele fala da necessidade da cura. E é interessante porque é muito diferente a noção de saúde do tempo de Jesus da nossa noção de saúde. E isso é tão importante que a palavra salvação, seja em grego, em latim sobretudo, mas também em hebraico, a noção significa saúde. Então, toda a compreensão da época de Jesus é que era relação de salvação é relação de saúde. Mas isso tem alguns porquês. Isso não cai à toa. Aqui no Brasil, até pouquíssimo tempo, uma pessoa com câncer, ela não tinha só uma doença, ela tinha um estigma. Eu sou amigo de uma das maiores ativistas do Brasil de HIV/AIDS, né, que é a Márcia Rachid. Ela foi amiga do Betinho e criadora de uma ONG muito conhecida no Rio, chamada Pela Vida. E eu sou muito amigo dela, dei algumas palestras nessa ONG. E ela falava assim: Alexandre, o que mais matou na AIDS não foi o vírus, foi o estigma. Quando as pessoas se descobriam como soropositivadas, a maior parte nem desenvolvia AIDS, mas se matava. Ou seja, nem sempre a doença é um problema biológico. Aliás, muitas vezes não. Na época de Jesus, doenças eram estigmas, porque quem detinha o poder de interpretação dos fenômenos humanos era a classe sacerdotal. E a classe sacerdotal judaica, que se reunia sobretudo no Templo de Jerusalém, ela dizia que a saúde e a doença eram signos de presença ou ausência divina. No caso da doença, grande parte das doenças, grande parte tinha a ver com a ideia de maldição. Então, eu sempre me perguntei por que Jesus manda discípulos e discípulas ao encontro dos enfermos. O que Jesus quer com isso? Não sei quem é que aqui já foi algum leprosário. Eu, há muitos anos, trabalhei com um grupo espírita que fazia visita a pessoas com hanseníase em Niterói. E não sei quem já viu, é um estigma milenar. Então, o fato de você se aproximar e tocar é revolucionário. Revolucionário, não é força de expressão, é revolucionário. Eu estava com um grupo espírita uma dessas vezes, da visita, uma amiga minha, ela é enfermeira, e ela tocou no braço do rapaz, ele chorava por causa do toque. Chorava por causa do toque. Então, a minha pergunta é, o que está em jogo quando Jesus quer a cura? Eu quero levantar uma das interpretações que eu acho mais bonitas. Jesus quer romper fronteiras. Estigmas são fronteiras. São fronteiras.
A exclusão não está do lado de fora. A exclusão é um lado de dentro que aparece como menos. Pessoas negras não são estigmatizadas porque excluídas porque são postas para fora. Elas entram nas nossas casas e elas, dentro das nossas casas, elas são vistas como menos. E isso se naturaliza. E as fronteiras se naturalizam. E as regiões de exclusão se naturalizam. E tudo isso se torna norma. E porque é norma, é normal. Vou mostrar para vocês isso aqui, ó. AIDS. Isso aqui é um acróstico do início dos anos 2000. Embaixo está escrito assim: a ira do Senhor. Isso aqui é uma igreja apostólica cristã, evangélica, portanto, que foi ao Miss Brasil Gay, no sul do Brasil, levou isso aqui para dizer que a AIDS é uma maldição de Deus para os gays. Esse é o universo de Jesus. Essas fronteiras são muito bem desenhadas. E aqui embaixo tem textos do Primeiro Testamento da Bíblia para dizer que essas pessoas estão amaldiçoadas. Última palavra, do lado do verso do texto, diz assim: a Bíblia diz que só há 2 caminhos, céu ou inferno. Qual vocês escolheram? Entende? Isso aqui é a época de Jesus. É essa mesma lógica. São fronteiras muito bem delineadas e naturalizadas. E tão naturais que quem é fabricado por elas já tem os olhares que vêm delas, que já tem os desejos que vêm dessas linhas, já tem os pensamentos que vêm dessas linhas, já tem os cacuetes que vêm dessas linhas. Eu estava pesquisando para o meu último livro, um livro do ano passado, e eu entrevistei a avó de uma amiga negra que teve 8 filhos e morou na zona norte do Rio de Janeiro, num período que ela era faxineira, analfabeta, o marido era pedreiro, o marido perdeu o emprego e ela diminuiu a quantidade das faxinas. Então, ela caminhava cerca de 12 quilômetros no final da tarde para pegar o resto de comida da casa da irmã para dar para os 8 filhos. E aí, ela, quando me contava a história, ela não olhava para mim. Ela não conseguia olhar para o meu olho. E, num certo momento, ela chora e pede desculpas para mim. E aí, eu falei assim, como assim? A senhora está pedindo desculpas para mim? Aí ela fala assim, é que o senhor é estudado, né? Ela está pedindo perdão para mim por viver uma condição subhumana de fome. Porque o lugar que eu ocupo nessa fronteira é o lugar que mais me faz superior a ela. Eu sou esse lugar. Eu, Alexandre Marcos Cabral. A moça que trabalha aqui em casa é negra, ela é candomblessista e mora na Baixada Fluminense. A primeira vez que nós a convidamos para almoçar conosco, sentar à mesa, ela fecha a porta da cozinha e almoça sozinha. E aí eu abri e falei assim, Rose, vem comer com a gente. Ela falou assim, não, senhor Alexandre, não, senhor, já estou acabando. Eu falei, vem comer com a gente. Que porta é aquela fechada? Dentro da minha casa, aquela porta diz que tem uma fronteira que a faz, estando dentro, se colocar fora. Estigmas são assim. Naturalizam o fora que está dentro. Naturaliza o fora que está dentro. O Brasil é um dos únicos países que constroem apartamentos que tem um negócio chamado quarto de empregada. E com a fuga de brasileiras e brasileiros para Portugal nos últimos anos, começaram a construir em Portugal apartamentos que têm quartos de empregada. Ninguém entendeu nada em Portugal
um amigo meu é português e é arquiteto. E ele falou, a gente não estava entendendo o que é isso. Aí, quando ele soube, ele falou assim, Alexandre, isso é resquício da colônia. Um quarto de empregada, quantos metros quadrados tem? O meu quarto, quantos tem? Aquilo é uma fronteira que diz que é o fora que está dentro. Entendem? Jesus nos manda ir para isso. Apóstolos e apóstolas, elas vão em direção a isso. Elas vão romper as fronteiras dos estigmas, as marcas que naturalizam o fora que está dentro. Está sempre dentro. Muitos dentros. Dentro da minha casa, dentro dos meus afetos, dentro dos meus pensamentos, dentro dos meus votos, dentro das minhas amizades, dentro da minha educação. O fora que está dentro. Mas o mais interessante é que Jesus não chama apóstolo de apóstolo. Ele chama apóstolo de trabalhador. E esse é um detalhe maravilhoso. Porque para lidar com essas fronteiras, para lidar com a saúde que tem que renascer dessas bordas da submissão, necessariamente a gente tem que trabalhar, tem que operar, tem que desconstruir, tem que transgredir, tem que modificar. Isso é oneroso. Nós somos trabalhadores e trabalhadoras exatamente porque talvez passemos 40 anos no deserto para trabalhar o desejo por liberdade. Talvez passemos 40 dias e 40 noites no deserto como Jesus para trabalhar as transformações necessárias para novos tempos, como aconteceu com ele. Mas nós temos que trabalhar. Não tem passe de mágica. É trabalho. Romper fronteiras dá trabalho. Eu trabalhei em 3 favelas no Rio de Janeiro. 3 favelas. Uma delas, o Santa Marta, eu trabalhei há alguns anos. São bilhões de fronteiras. E eu morava em Botafogo, pertíssimo de Santa Marta. Entre mim e os moradores e moradoras lá, muitas fronteiras. Mas não é somente classes pobres, não. As famílias, há muitas fronteiras. As doenças e os estigmas que interpretam o lugar e alocam pessoas adoecidas, que não nascem doentes, mas são adoecidas. Sabe? Produzem muitas fronteiras que devem ser trabalhadas. E aqui, agora, eu só termino com esse detalhe. Jesus manda não levar nada, porque tem um perigo em quem trabalha com isso. É o personalismo da gente se achar libertador do outro. E a gente querer ser o rei do outro e não a plataforma para a liberdade. Todos os grandes personalismos têm um traço de messianismo muito cruel. Sou eu que levo para o outro a verdade que o outro não conhece. Sou eu que levo para o outro a liberdade que o outro não conhece. E tem a hipertrofia do pronome eu, que é perigosíssima. Agora, o que o outro pode fazer em mim quando eu rompo fronteiras? Quem eu me torno por meio de um encontro com o outro que foi proporcionado pela suspensão das fronteiras? Jesus pede para a gente, ao entrar nos lugares e ser acolhido pelos outros, ficar lá até a exaustão, recebendo dos outros. Recebendo dos outros. Porque o salário desse trabalho é o que nós recebemos dos outros. É isso que diz o texto. Eu queria parar por aqui, exatamente com esse detalhe. Quem nós nos tornamos por meio dos outros com quem nós nos encontramos? O que recebemos dos outros quando as fronteiras são suspensas? Quando os estigmas são temporariamente suprimidos? Quem eu me torno por meio da Rose, que trabalha comigo aqui em casa? Candomblessista, negra e pobre.
Quem eu me torno? Eu, Alexandre Marques Cabral. Quem? Quem eu me torno quando eu vou à rua, estar com pessoas em situação de rua? Sou eu o Salvador? Isso é pouco. Isso é muito pequeno. Eu vou dar 3 exemplos, para vocês entenderem, ou notarem. Vocês já devem ter notado mais que eu. O primeiro, um missionário jesuíta espanhol, há 40 anos, foi ao Japão evangelizar japoneses. Chegou lá, ele descobriu que existe uma religião muito anterior ao cristianismo, chamado budismo. E existe uma tradição budista, que é hegemônica lá, chamada Zen budismo, que vem da China para o Japão. E aí ele resolveu entrar lá e tirou as armas. As armas são Bíblia, doutrina, magistério da igreja, sabe? É arma beça. Ele entra lá e as pessoas o acolhem tão bem que o chamam para meditar. De repente, deram um quarto para ele. Ele mora há 40 anos no monastério. Ele deu uma palestra há 2 anos na PUC do Rio de Janeiro. E ele disse o seguinte, interpretando esse texto que nós estamos lendo. Ele disse assim, eu achei que estava levando Jesus, que estava levando milagre, que estava levando cura. Eu estava levando o meu preconceito, de que só eu falo e nada escuto, só eu digo e nada aprendo. Hoje, que moro com eles, eu digo para vocês, eles não precisam do Jesus que aprendemos, porque eles me ensinaram um Jesus mais próximo dos evangelhos do que aquele que eu conhecia. A calma, a compaixão e a acolhida. Ele teve agora a autorização do superior jesuíta em Roma para tornar-se monge, continuando a ser padre. Segundo, eu tenho um grande amigo que é antropólogo e padre jesuíta, chamado Aloir Pacini. Ele é especialista em indigenismo e trabalha na Universidade Federal do Mato Grosso e faz pareceres antropológicos para o Ministério Público de lá, em Cuiabá. Ele começou querendo estudar os índios Riquibatsa e notou que ele estava no caminho errado, que essas pessoas sabiam coisas que ele não sabia. E resolveu fazer o mestrado dele, entre eles, viveu lá um grande tempo. Um dia ele chega para celebrar uma missa com eles, com febre, muita febre. Celebrou a missa, começou a tremer. O pajé olhou para ele e falou assim, padre, você já nos deu a Eucaristia, a gente pode lhe dar outra coisa? Ele falou assim, claro. Enterraram ele com a cabeça para fora. Fizeram lama, pegaram várias folhas, começaram a dançar diante dele. E as mulheres fizeram uma roda, passaram barro no rosto, tiraram o padre, deram um banho e falaram, pode ir. Acabou a doença. E aí ele falou para mim assim, Alexandre, eles fizeram uma coisa que é muito comum entre tribos no Brasil. Eles gostam de receber se a gente aceitar que eles nos deem algo. E eles me deram a cura. Vou citar mais um exemplo para acabar. Paulo Freire estava nos Estados Unidos dando uma palestra sobre educação, conscientização e libertação. E veio muita coisa. Só que uma ouvinte percebeu que nos livros dele, ele sempre usava pronome masculino. Eles, ele. Ou então ele generalizava a humanidade por meio do substantivo homem. E falou para ele, professor, será que não dá para o senhor falar homem e mulher? Porque quando o senhor fala homem, homem não abarca a humanidade, que é um problema que as feministas falam há muitas décadas. E ele foi para aquilo e comentou com a segunda esposa dele, né? Ele ficou viúvo e casou-se de novo. Achou aquilo uma bobeira. E a esposa ficou calada.
De repente, ele recebe uma carta de uma leitora brasileira falando: o senhor não podia falar também com pronomes femininos, com pronome feminino? E ele mostra para ela, para a esposa, e a esposa fala assim: meu bem, não é você que diz que o mestre ele aprende enquanto ensina? Alunos e alunas ensinam enquanto aprendem? E acabou a pergunta. E ele então escreve no livro dele, Pedagogia da Esperança, que naquele momento ele notou que se ele queria ser mestre, ele teria que desaprender aprendizados para que essas mulheres o ensinassem a falar de novo. Todos os últimos livros do Paulo Freire, ele fala eles e elas, homens e mulheres. O que eu quero dizer com isso para terminar? Que Jesus nos ensina uma das coisas mais bonitas. Romper fronteiras é ser contaminado pelo outro. É ser contaminado pelo outro. É ser mescla. Vou usar uma imagem brasileira, é ser vira-lata. Nosso pedigree é ser vira-lata. É receber do outro o que o outro tem para nos tornar outro. Ou seja, a nossa grande pergunta é não só o que levamos do outro, mas o quanto os outros nos fazem outros. E se nós lutamos contra fronteiras que nos submetem tanto, e se a nossa cura ela vem acompanhada da desestigmatização de estigmas, então a nossa questão é quantos Alexandres nascem dos outros com os quais o Alexandre se encontra? Ou, terminando, para usar uma expressão de um pensador francês que eu gosto, quantas gravidezes os outros com os quais nós nos deparamos nos permite terem vida? Quantas gravidezes? Quantos Alexandres nascem dos encontros com a Lu, com a Cláudia, com a Sandra, com o Edson, com a Lirinha, com a Márcia, com os meus xarás Alexandre, com a Patrícia, com o Eurico? Quantos Alexandres nascem da multiplicidade dos outros que atravessam a minha história? Que Deus nos abençoe como apóstolos e apóstolas, porque nós vamos romper fronteiras e nós vamos nos engravidar dos outros e das outras para que possamos ser sempre diferentes do que sempre fomos. Amém. Fica evidente, a partir das palavras do Alexandre, que tipo de trabalhadores, que tipo de trabalho, que tipo de ceifa é essa que se coloca diante de nós. O texto de Jesus diz que a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. E só há lugar para um tipo de gente nessa história. Os trabalhadores, caso nós, que seguiremos avante sem nenhum tipo de hierarquia, mas lado a lado, trabalhando essa terra, sabendo que da terra vem sementes que alimentam e também vem palha, que serve para pouca coisa. Então, justamente por isso, e continuando a reflexão do texto que nos inspirou nessa manhã, a partir das palavras do Alexandre, a gente vai ouvir agora uma bela apresentação do grupo de Petrópolis, com a canção Deus da Colheita, cuja letra também está transcrita no boletim, uma música dos anos 90. Quem conhece pode cantar junto. Então, Deus da colheita, vede os campos prontos para ceifar. Servo precisa, servo serei. Então, Pedro vai nos conduzir na música agora. Vede os campos prontos para ceifar. Essa semente foi plantada há tempo atrás. E o coração
comunhão de muitos por meio da oração. Estão preparados, guiá-los cabe a nós. Deus da colheita, vem me iluminar. Servos precisais, servo eu serei. Enche-me com teu espírito e o coração com amor. Deus da colheita diz pra onde ir. Passa o tempo pra nunca mais voltar. Hoje se foi e não voltar, devemos despertar. Bem pouco tempo nos resta e poucos somos nós. Olha o mundo e tu verás o quanto amor fazer. Deus da colheita, vem me iluminar. Servos precisais, servo eu serei. Enche-me com tua graça e o coração com amor. Aonde tu me guiares, Deus da colheita, Deus da colheita irei. Deus da colheita irei. Deus da colheita, vem me iluminar. Servos precisais, servo eu serei. Enche-me com tua graça e o coração com amor. Aonde tu me guiares, Deus da colheita, Deus da colheita irei. Deus da colheita irei. Quero ser um discípulo teu. A música que ouvimos diz que devemos despertar. Enche-me com tua graça e o coração com amor. Ainda nessa intenção de sermos plenos com a graça e o amor de Cristo, nós celebraremos juntos a Eucaristia, sendo conduzidos pelo nosso pastor emérito Edson. Nesse momento, nós somos reconvocados a um compromisso com Cristo e com o trabalho para o qual Cristo nos chama. Então, Edson, por favor, assuma a mesa para nos conduzir nesse regozijo mútuo de comprometimento com Cristo e com o trabalho de Cristo. Obrigado, Jacler. Obrigado, Alexandre, por sua palavra, sempre penetrante, sempre inquietante, e que nos abre tantos caminhos, tantas portas, tantos horizontes, né? Texto tão rico do Evangelho e o tornou inteligível a nós, né? Você o atualizou e a gente fica tão feliz por isso. É o momento da Eucaristia, é o momento da ceia. O pão e o vinho, eu acho que falam por si mesmos, né? Dispensam palavras. Eu acho que essa cena aqui, ela se diz, né? Ela é a plástica, a plasticidade da vida de Jesus, essa entrega, essa doação. Os nossos irmãos católicos comemoraram o Corpus Christi, né, essa semana que passou, que celebra exatamente isso, essa doação, é a festa do amor, da doação, a Eucaristia. Eu queria começar
fazendo uso aqui de uma paráfrase que meu amigo lá de Campinas, o poeta João Nunes, fez daquele texto de Abacuque, ainda que a figueira não floresça e a videira não dê o seu fruto. E eu adapto, inclusive, aqui agora, nesses momentos, a partir das palavras de Alexandre, dizendo o seguinte: ainda que amar seja deixar o presente na porta daquele que amamos, ainda que tenhamos que reinventar a arte de se encontrar, ainda que assistamos com descrença, absoluta falta de empatia pelo sofrimento das pessoas, da parte daqueles com quem deveríamos chorar, ainda que muitas despensas estejam vazias de mantimentos nesse momento, e nas contas correntes de tantas pessoas, os valores monetários estejam minguados, quase desaparecendo ou já desaparecidos. Ainda que muitos outros tenham perdido o abençoado trabalho cujo fruto significava alimento diário disposto à mesa. Ainda que uma peste de alcance mundial quase tenha paralisado a terra, gerando tanto desconforto e perplexidade. Ainda que não bastasse todo este pesadelo, poderes constituídos da terra estejam dispostos a minar as nossas forças, a provocar danos incalculáveis às nossas mentes e atingir o nosso maior bem, a nossa dignidade. A despeito de tudo isso, ainda assim, nós nos alegraremos em Jesus de Nazaré, o Senhor da nossa salvação, porque Ele nos ensina a quebrar fronteiras, porque Ele nos ensina, especialmente na adversidade, porque Ele não nos desampara, nem nos abandona como filhos e filhas, e nos cura, e sara as nossas feridas. E porque o Senhor ama a justiça, ama a saúde, é que nós o veremos íntegros, face a face. Amém, amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, após haver dado graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo partido por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Eu peço que vocês esperem para que comamos o pão junto com o vinho, tá bom? De igual maneira, o Senhor também tomou o cálice e, após haver dado graças, o distribuiu aos seus, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por muitos. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque o meu corpo é verdadeira comida, disse Jesus, e o meu sangue é verdadeira bebida. Então agora eu vou me dirigir lá ao site da Ana Paula e servir as 3 Anas. E fazendo isso, simbolicamente, eu estarei servindo a cada um de vocês, enquanto vocês também tomam o pão e o vinho, tá bom? Aleluia, papai, nossa felicidade. Até hoje. Já fez. E agora juntos oremos a oração de Jesus, juntos, juntinhos e juntinhas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. Tendo sido alimentados, inspirados e remotivados por esse corpo e sangue de Cristo, agora nós prosseguiremos nossa celebração cantando juntos, És sobre todos. Aproveitando essa música, podemos lembrar das palavras do Alexandre em sua mensagem. É um sobre que não oprime, é um sobre que nos puxa para cima, nos suporta, nos ajuda a caminhar. Então, poderemos cantar juntos agora, juntos de uma família que preparou essa música para a gente cantar junto, a família Florentino. O Pedro vai colocar a música preparada aí para a gente, e a gente vai cantar junto a música do nosso cancioneiro, És sobre todos. És sobre todos, és Rei dos Reis, és sobre todos, o seu nome adorarei. És sobre todos, governa com tuas mãos, sobre todo reino e nação. É sobre todos, controle tem. É sobre todos, do saber de todo bem. É sobre todos, da terra e todo ser. Não há nada sem o teu querer. Mesmo assim, vieste nos salvar de morte atroz, vieste suportar qual a flor pisada no caminho, sofreste a dor e foi por mim, foi por mim. Mesmo assim, vieste nos salvar de morte atroz, vieste suportar qual a flor pisada no caminho, sofreste a dor e foi por mim, foi por mim. Qual a flor pisada no caminho, sofreste a dor e foi por mim, foi por mim. Nessa quarentena, temos sido surpreendidos por vermos nossas crianças e adolescentes crescerem cada vez mais, né?
Quem há tanto tempo não os via e agora a gente vê a Juju, Fernandinha, Carol, Henrico, cada vez maiores. Helena, né, um nenenzinho agora na história, né, é um presente que a gente acaba tendo nesses momentos de distância, mas de reencontro, né? Fazia tempo que a gente não via todos juntos assim. Que bom nós pudemos os ver. E agora estamos fechando a nossa celebração e tenho alguns rápidos avisos para a gente nos despedir. O primeiro deles diz respeito a esses encontros que nós temos feito aqui no Zoom. Essa é a 13ª celebração, a segunda usando a plataforma Zoom. E eu queria contar com a ajuda de vocês para espalhar a notícia de que o ID do Zoom é permanente. Então, vocês podem até anotar num caderninho, não precisa se preocupar que todo domingo vai ser o mesmo ID, esse número que vocês usam para entrar, 533-914-7003. Todo domingo é o mesmo ID para entrar na nossa reunião aqui do Zoom. Então, vocês podem usar esse número para convidar mais pessoas para que estejam aqui conosco, pessoas que... Inclusive, eu peço a ajuda de vocês para, nos contatos ao longo da semana, ajudarem alguém que, porventura, tenha tido dificuldade de se encontrar aqui com a gente, né, explicando como instala o aplicativo, como que é o acesso, o que é o ID, que não precisa de senha. Então, é uma ajuda que vocês fazem a todo o grupo, porque hoje temos aqui 41, 42 pessoas, e a gente sabe que a nossa igreja é maior que isso. E a gente pode encontrar mais rostinhos aqui a cada encontro, a cada semana, e a gente conta com a colaboração de vocês, espalhando essa notícia. Como segundo item dessa parte de comunicações, eu queria perguntar quem dentre nós está nos visitando pela primeira vez, se é que há algum visitante. Ao longo aqui da celebração, eu fui passando as imagens, as telas, vi que tinha um visitante, não sei se ele ainda se encontra presente, recebi a mensagem aqui do Marcos, não estou achando mais, de repente ele saiu. Bom, hoje esteve aqui conosco o Alisson, que é um jovem de Betim, Minas Gerais. A informação que eu recebi é que é a primeira vez que ele participa da ICI e participa nessa celebração online. Então, não sei se o Marcos o conhece, mas, Marcos, transmita a ele a nossa alegria por tê-lo aqui conosco. E isso aqui é uma casa aberta, de fato, uma igreja sem paredes, né? Então, é um espaço para que todos se acheguem, se sintam bem, participem, sem nenhum constrangimento e com toda a liberdade. Não sei se tem mais alguém. A princípio, todos os rostinhos aqui são conhecidos, né? Mas tem algumas câmeras que não estão ligadas, mas, a princípio, são pessoas que eu já vi. E, por fim, os aniversariantes da semana. No dia 15, amanhã, Vera Gilda Azevedo Araújo. Na terça-feira, Laís Maria Guimarães Grisoli da Costa e Pietro de Loster Bertola Gonçalves. No dia 18, Tomás Martinez Pinheiro. No dia 19, Laila Rocha Grimaldi Riso. E no dia 20, quem? Nosso pastor emérito, Edson Fernando de Almeida, completando mais um aniversário junto conosco. E não adianta ele estar em Juiz de Fora, que a gente vai atrás dele dessa maneira virtual. Então, eu acho que, nesse momento de aniversário, se a Claudinha puder nos ajudar com um ano mais de vida. Você pode nos ajudar, Claudinha? Sim, é ela. sim.
Edson, meu amigo, nosso amigo, que Deus te abençoe bastante e continue conduzindo seus projetos, sua vida e principalmente junto de nós. Ele quer falar, ele liberou o microfone porque quer falar. Obrigado, amigo. Obrigado, gente querida. Só tenho uma coisa a dizer do fundo da minha alma e do meu coração, das minhas entranhas, como disse o texto de hoje de Jesus, né? Eu amo vocês. É isso, esse é o Edson. E assim encerramos, então, a nossa celebração, nesse momento, com a bênção e o nosso abraço virtual da paz. Então, Alexandre, por favor. Muito bom. Semana que vem nós vamos ter um minuto de gratidão pelo Edson, porque o aniversário é sábado, não é isso, Edson? É sábado. Então, tá muito da beira do culto ali, vai ter que ter, meu amigo. Vai ter que ter, vamos arrebentar, vamos fazer um bolo virtual. Um bolinho virtual aqui para você. Pode ter certeza. Pode, depois eu vou conversar aí com o pessoal para a gente fazer um bolinho aí, tá? Muito bom. Vamos então pedir a bênção de Deus. Mentalizem o que vocês gostariam de pedir a Deus por pessoas que vocês amam. Em meio ao Covid, tanta gente que eu conheço perpassa esse vale das sombras da morte. Mentalize a situação atual do país, os abismos, as fronteiras que nos afastam, que não nos permitem viver da grandeza dos encontros. E que essa bênção seja libertadora, nos liberte para os outros e ajude-nos a renovar nossas caminhadas, porque os outros nos acrescentam, nos alimentam, nos potencializam, nos fortalecem. Que a graça de Deus Pai e Mãe, essa graça que suprime fronteiras e que faz da Igreja Cristã de Ipanema uma igreja sem paredes, portanto, uma igreja para além das fronteiras. Que o amor de Jesus de Nazaré, que celebra, cultiva e fortalece a arte do encontro, a arte em meio à qual o outro não é um perigo, mas o outro é sempre uma alavanca. Eu não sou um perigo, eu também me torno alavanca. Que esse amor, que as renovações, que as transgressões do Espírito Santo, que quebram barreiras, que suprimem abismos e nos abrem horizontes de liberdade, sejam conosco. Cada um de nós, seja com esta nação, com seus governantes, com cada pessoa adoecida, com cada pessoa estigmatizada, hoje, esta semana e por todo sempre. Amém. E é isso, meus amigos e amigas. Agora é a hora do bate-papo da paz. Que todos tenham uma excelente semana e aproveitem, na medida do possível, a vida que vocês têm aí em mãos. Um abraço a todos.